Senhoras e senhores, bom dia. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo Catarinense, damos início à audiência pública convocada pelo presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor deputado estadual Neudi Sareta, a fim de debater a implantação da Lei 17.066/2017 e efetivo funcionamento do Sistema Nacional de Regulação SISREG Santa Catarina. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: excelentíssimo senhor, membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Fernando Coruja. Excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Neudi Sareta. Excelentíssimo senhor, membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual César Valduga. Excelentíssima senhora, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Direitos Humanos e do Terceiro Setor do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, doutora Caroline Cabral Zonta. Excelentíssimo senhor juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Laudenir Fernando Petroncini. Senhora Superintendente de Serviços Especializados e Regulação, SUR, da Secretaria de Estado da Saúde, Karin Cristine Geller Leopoldo. Senhora Presidente do Conselho Estadual de Saúde, Cleia Aparecida Clemente Giosoli. Senhor Presidente da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviços de Saúde de Santa Catarina, FETESESC, Kleber Ricardo da Silva. Senhor Presidente do Conselho da Secretaria Municipal de Saúde, COSENS, Sidney Belé. Eu acho que houve um pequeno equívoco nosso aqui, nós queríamos pedir escusas e chamar o senhor secretário de Saúde, doutor Acélio, que deveria ter, pela ordem aqui não importa, o importante é que nós estejamos todos aqui, então eu gostaria de convidá-lo à mesa. Acho que ela ainda está. Registramos neste momento. Desculpa, mas estamos acertando ainda o protocolo aqui. O secretário municipal de saúde de Florianópolis também gostaríamos que fizesse parte da nossa mesa aqui. Já vamos providenciar uma cadeira aqui para o secretário. Registramos neste momento a presença das seguintes autoridades: senhora secretária da Secretaria da Saúde de Lages, Odila Maria Valdrich. Senhor secretário municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, Carlos Alberto Justo da Silva. Senhor coordenador-geral do Núcleo Estadual do Ministério Público da Saúde de Santa Catarina, Rogério Mendes Ribeiro. Senhora coordenadora da Secretaria Municipal de Saúde Ipumirim, Janete Clarice Locatelli. Senhor conselheiro do Conselho Regional de Medicina, CRM, Paulo César de Oliveira, neste ato, representando o senhor presidente Nelson Grisard. Senhora coordenadora de atendimento do Hospital Nossa Senhora da Conceição, do município de Tubarão, Marta Ribeiro, neste ato, representando a senhora diretora Patrícia de Toledo. Senhora diretora de Saúde do Trabalhador,
do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Sindisaúde, Cleidson Valgas. Senhora Gerente de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, Simone de Souza. Senhora Enfermeira da Secretaria de Saúde do município de Itapema, Rúbia Fernanda Cardoso Amaral, neste ato, representando a senhora secretária Juliana Peron. Senhor Agente de Sistema de Informação em Saúde da Secretaria Municipal de Irani, Flávio Paulo Chaves. Senhor Auxiliar Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Ceará, Odair José Felipe. Senhor Vereador do município de Biguaçu, Ney Cunha. Senhora Chefe de Gabinete do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, Arlene Pagani. Neste ato, representando a senhora Presidente, Elga Bresciani. Gostaríamos de convidar para compor a mesa, excelentíssimo senhor membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Serafim Venzon. Dando prosseguimento ao registro de presenças das seguintes autoridades, senhora secretária da Secretaria Municipal de Porto Belo, Jainara Nordio. Senhor Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, Cláudio Valentim Cristani. Para abertura oficial e presidência dos trabalhos desta audiência, com a palavra ao excelentíssimo senhor deputado estadual Neudi Sareta, uma ótima audiência a todos. Muito bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu peço a compreensão apenas dos membros que foram convidados para a audiência pública, que nos permitam antes, até para simplificarmos aqui os andamentos do trabalho, nós fazermos a breve reunião da Comissão de Saúde, uma vez que só temos um item a ser apreciado e precisamos, em função do tempo aqui, apreciado. Então, deputado Venzão, deputado Valduga, deputado Coruja e esse deputado, nós formamos já o quórum necessário da Comissão de Saúde. Discussão e votação da ata da reunião anterior. Consulto os senhores deputados se há alguma retificação, a ata já entregue aos senhores deputados. Não havendo, damos por aprovada a ata e passamos em seguida ao item constante na pauta, que é um requerimento de autoria desse deputado, onde estou requerendo a realização da audiência pública para tratar sobre alimentos saudáveis e a redução de agrotóxicos na produção de alimentos, no dia 9 de julho de 2018, às 14h30, aqui mesmo nesse plenarinho. Justifico porque esse tema, além de importante, ele está também na pauta de discussão da Câmara dos Deputados. Esse assunto já teve, inclusive, um projeto que foi aprovado na comissão essa semana, então nós precisamos também aqui em Santa Catarina fazermos esse debate, por isso eu coloco em apreciação este requerimento aos senhores membros da Comissão de Saúde. Deputado César Valduga. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todas as autoridades já citadas no protocolo, a todos que se fazem presente nesse momento tão especial que se discute a questão da saúde. Mas quero lhe parabenizar, deputado, pela iniciativa de trazer esse tema esse que, enfim, trata sobre a qualidade de vida do povo catarinense, que trata também sobre a questão da saúde. E eu tenho também, senhor presidente, além do PEAPO, que é um projeto que trata em instituir políticas públicas sobre a produção orgânica no estado de Santa Catarina, mas também 3 projetos de leis que instituem políticas sobre o uso do agrotóxico. Um é que institui a política estadual da redução de agrotóxicos, que é o PEARA. Outro projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de indicação expressa nas embalagens sobre o uso de agrotóxicos nos produtos
alimentícios comercializados no estado de Santa Catarina, e também um outro projeto de lei que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no estado de Santa Catarina. Todos nós sabemos as informações, enfim, e dados que a pulverização aérea ela atinge apenas 30% do alvo, né? E esse veneno acaba se espalhando nas matas, para as escolas, as cidades, enfim, contaminando também o nosso lençol freático. E isso é muito preocupante, até porque não existe restrições na aplicação. Existe sim, mas não se fiscaliza. Então, eu quero lhe parabenizar pela iniciativa, onde que gostaria muito também, sem dúvida nenhuma, de estar participando nessa audiência pública, para que também pudéssemos debater também iniciativas como essa, que está capengando aqui na Assembleia, que está adormecidos esses projetos de leis aqui nas comissões e que precisamos dar celeridade. Então, eu vejo que é muito importante que possamos fazer esse debate, mas acima de tudo, que possamos dar celeridade para que esses projetos sejam votados nas comissões e, enfim, que nós pudéssemos ainda nesse ano também ter a aprovação deles no intuito de instituir políticas públicas, né, na redução do uso do agrotóxico no estado de Santa Catarina. Então, eu quero lhe parabenizar, deputado, pela iniciativa. Obrigado, deputado César Valduga. Consulto os senhores deputados, se alguém mais deseja fazer uso da palavra. Não havendo, coloco em votação o requerimento. Senhores deputados, membros da comissão que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Em face da nossa audiência pública, nós não pautamos outro assunto para a reunião da Comissão de Saúde, a reunião ordinária. Damos, então, a parte da reunião ordinária da comissão por encerrada e adentramos já imediatamente na audiência pública, que foi por nós convocada a pedido do deputado Fernando Coruja, que está aqui ao meu lado, vice-presidente da Comissão de Saúde também, para debatermos, então, a implantação da Lei 17.066 e a efetividade do funcionamento do Sistema Nacional de Regulação, o SISREG, em Santa Catarina. Uma lei que trouxe avanços importantes, mas também questões que estão pendentes, problemas que precisam ser analisados, e essa audiência pública é propício para isso. Em face da proposição do deputado Fernando Coruja, deputado, e há uma tradição também de nós passarmos a presidência dos trabalhos ao deputado Fernando Coruja, eu passo a Vossa Excelência, mas permaneceremos aqui, então, nos dividindo aqui na atribuição de coordenar o nosso encontro. Eu agradeço, cumprimento o deputado Sareta, quero cumprimentar todos os membros da mesa, e para sermos objetivos, vamos passar de imediato a palavra, primeiro, o representante da secretaria, não sei se é o secretário ou a representação da secretaria, que deseja fazer uma apresentação sobre a situação atual do SISREG em Santa Catarina. Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia aos deputados aqui da mesa, a todos que aqui se fazem presentes. Importante esse momento, cumprimentar a Assembleia Legislativa e a comissão por esse momento, né? Essas alterações, essas mudanças e toda mudança, toda ação gera uma reação, e com certeza esse debate ele é fundamental para uma demonstração como Estado pioneiro, como primeiro a implantação dessa legislação, né? Nós queremos aqui fazer uma apresentação de como está a situação em cada macro-região do Estado de Santa Catarina, as pontuações feitas de procedimentos, de cirurgias em todo o Estado de Santa Catarina com relação às cirurgias de urgência, cirurgias eletivas, aquilo que se tem de avanços, e, é claro, estamos aqui numa audiência pública, não é para receber apenas elogios, e sim também críticas daquele processo em que possamos melhorar durante essa instalação das centrais de regulação por Santa Catarina. De forma que eu passo a palavra à nossa superintendente de regulação, que coordena todo esse processo de regulação e acompanha todo o sistema, para que ela possa fazer uma apresentação de como está funcionando e dos resultados obtidos até aqui. Bom dia, deputado Sareta, deputado Coruja,
também estendendo os cumprimentos aos demais membros da mesa. Nós procuramos fazer uma apresentação mostrando, desde quando a lei foi implantada, como que o Estado e os municípios vêm se organizando e se estruturando para poder dar o cumprimento que a lei da publicização exige. Para que a lei estadual pudesse ser organizada, várias ações tiveram que ser desenvolvidas, desde deliberações da CIB, treinamentos do módulo hospitalar e módulo ambulatorial, em todo o estado de Santa Catarina, para que a gente pudesse ter o cumprimento. Para poder dar transparência, havia necessidade de implantar o processo de regulação em todo o estado de Santa Catarina. Em parceria com o COSEMS e com o Ministério Público, o Estado, coordenando esse trabalho, iniciou desde o mês de abril do ano passado todo um processo de organização que culminou em 8 eventos macro-regionais, organizados através de um cronograma que foi publicado junto com o Decreto 11.068, decreto este que regulamentou a Lei 17.066. Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde desenvolveu uma ferramenta, o Web Service, que é o sistema das listas de espera no SUS, disponível já na página da SES e também a todos os cidadãos catarinenses, para consulta da posição na fila, previsão de atendimento e também consulta das listas de espera no sistema. Dos eventos macro-regionais realizados, foram capacitados cerca de 1.500 profissionais, entre técnicos, gestores e prestadores de serviço em todas as macro-regiões. Foram cumpridos rigorosamente o cronograma de capacitações e a pauta ela versava na Lei 17.066, no Decreto 11.068, os treinamentos do CISREG para o módulo ambulatorial e também para o módulo hospitalar, a PPI, Programação Pactuada Integrada, e o sistema de TFD online. Além dessas capacitações macro-regionais, foram realizadas mais 5 capacitações envolvendo o CISREG ambulatorial, uma capacitação dos consórcios, que também integram todo esse processo, e também médicos reguladores foram capacitados ao longo do ano de 2017. Já em 2018, nós já tivemos 3 capacitações de implantação de central, total de 115 pessoas capacitadas, e também outra capacitação para médicos reguladores. Esse era o panorama do estado de Santa Catarina em relação ao número de centrais de regulação ambulatoriais implantadas. Antes da lei, o estado tinha 34 centrais municipais de regulação implantadas, mais a central estadual. A partir dos eventos macro-regionais e de todo esse processo de fortalecimento da regulação, atualmente nós temos 114 centrais de regulação municipais implantadas, mais a central ambulatorial do estado, e 5 centrais em processo de implantação, que foram agora capacitadas no dia 21. Um ponto importante, o que demonstra hoje que Santa Catarina ele é o estado brasileiro que possui o maior número de centrais de regulação municipais ambulatoriais em todo o território, e é o estado que mais utiliza a ferramenta CISREG em todo o território nacional. Nós temos aqui a participação do Rogério, do núcleo do Ministério da Saúde, que depois pode confirmar algumas informações além da parte do Ministério da Saúde. Aqui só onde se localiza o portal da lista de espera no SUS, na página da Secretaria, no canto inferior esquerdo. Esse sistema, o Web Service, ele foi, ao longo desse 1 ano de processo de implantação, ele já foi remodelado, várias implementações estão sendo feitas e a nova versão da ferramenta será colocada no ar a partir do dia 2 de julho, em que nós teremos, para o usuário final, que é a população, não vai ter nenhuma modificação, mas dentro da ferramenta, na parte interna da ferramenta, várias implementações foram feitas no sentido de tornar o sistema mais confiável, ágil e recheado de capacidade técnica para a gente poder
cruzar informações, gerar relatórios e outras informações necessárias para esse processo de gestão. É assim que visualmente é o sistema do web service hoje. Nessa parte, quando o usuário consulta pelo CPF, aparecem as informações do usuário, então só aparecem as informações da fila dele, e quando se consulta a opção lista de espera, aparecem então todos os pacientes em lista de espera naquele procedimento, naquela central de regulação selecionada. Só lembrando que as centrais de regulação hoje são, na grande maioria, centrais municipais, e o Estado possui 9 centrais do Estado, 8 nas macro-regiões, uma em cada macro-região, e a central estadual. Uma coisa bem importante também a ser dita é que, durante todo esse processo de implantação, nós tivemos a necessidade de que o Ministério da Saúde fosse implementando novas funcionalidades no SISREG e também ampliando o funcionamento do sistema e a sua performance. Como eu falei antes, Santa Catarina é o estado hoje que mais utiliza a ferramenta em nível nacional, inclusive superior a Manaus, ao Amazonas, que era o estado anterior a Santa Catarina que mais utilizava a ferramenta. Isso fez com que o Ministério tivesse que colocar servidores exclusivos e outras funcionalidades no sistema para que, inclusive, ampliando a sua capacidade de trafegabilidade de dados, hoje, Santa Catarina ocupa cerca de 16 a 20 tera de capacidade de internet para poder rodar a ferramenta aqui no estado. E isso fez com que, através de várias reuniões que foram realizadas com a participação da doutora Caroline do Ministério Público, junto com a nossa equipe técnica, lá no DataSUS e no DERAC, no Ministério da Saúde, para que todas as funcionalidades necessárias a serem implementadas fossem cumpridas nos prazos estabelecidos e a gente pudesse, então, fazer o sistema rodar aqui adequadamente. Nós sabemos que o sistema teve algumas instabilidades ao longo desses últimos meses, em que o Ministério vem trabalhando no sentido de corrigi-las para que o sistema SISREG esteja estável e tenha a capacidade de suprir a necessidade do Estado de Santa Catarina. Em relação, rapidamente, à produção da central estadual, o Estado, embora Santa Catarina tenha sido pioneiro no uso do SISREG pelo município de Florianópolis e Blumenau, lá em 2006, nós fomos pilotos, junto com mais 2 estados, em nível nacional. A Secretaria Estadual de Saúde só iniciou o uso da ferramenta SISREG em 2010. E, desde lá, contava com um total de 229 procedimentos ambulatoriais regulados e um total de 16 médicos. Atualmente, depois das novas implementações e todo esse processo de necessidade de construir e fortalecer a regulação no estado de Santa Catarina, a Central Estadual conta hoje com 27 médicos em processo de expansão e regulando cerca de 337 procedimentos ambulatoriais entre exames e consultas. Aqui é um diagnóstico que mostra a evolução dos procedimentos regulados pela Secretaria Estadual de Saúde, considerando os anos de 2011 até maio de 2018. Notem que o ano de 2017 foi o ano que a Central Estadual mais teve produção, 150 mil procedimentos regulados pela Central Estadual, e esse ano, até maio, 113 mil. As unidades reguladas pela Secretaria Estadual, ou seja, os hospitais que o Estado regula, eram 21 antes do processo de implementação da Lei 17.066, atualmente são 51, e em processo de configuração mais 20 hospitais, e a meta é chegar até o final de 2018 com 120 hospitais, que são os hospitais da gestão do Estado, 100% regulados pela Central. Um dado importante é que, nesse processo todo de implementação da Lei 17.066,
a grande preocupação do Estado era de não tornar o sistema oneroso para os municípios. Então, tanto na escolha do SISREG como sistema de regulação, por ser um sistema federal gratuito e sem custo nenhum para o Estado e para os municípios, e também o sistema Web Service, que o Estado assumiu integralmente o custo de desenvolvimento e de manutenção, e também não há custo algum para os municípios para poder utilizar. Isso também fez com que a gente tivesse uma alta adesão, e hoje praticamente 92% dos municípios catarinenses utilizam integralmente o SISREG como único sistema de regulação no município e também no Estado. Como eu já falei, no dia 2 de julho, nós estaremos disponibilizando a nova versão do Web Service, e com essa, para os municípios, o principal impacto é que os municípios não vão mais precisar gerar os relatórios no SISREG toda segunda-feira para exportar para o Web Service. Isso será feito automaticamente através do arquivo único que o Ministério da Saúde está gerando agora para nós. Isso vai agilizar o processo e tornar também mais confiável a informação ali contida. Apenas os relatórios que agora serão implementados de agendados e atendidos é que continuarão sendo exportados pelos municípios. E nós já solicitamos ao DataSUS que gere também o arquivo único desses relatórios para que a gente possa também trabalhar tanto o relatório da lista de espera quanto os relatórios de agendados e atendidos com um arquivo único nacional. Algumas questões importantes que não envolvem só a ferramenta precisam também ser colocadas aqui. O processo de gestão do acesso e da organização da regulação no Estado, ele depende de várias estruturas de legislação, diretrizes que precisam ser apresentadas para que todas as centrais municipais e as centrais do Estado trabalhem numa mesma linha de atuação. Então, com isso, o Estado, junto, através da Câmara Técnica de Regulação, Estado e municípios, discutem mensalmente as ações e as diretrizes a serem utilizadas pela regulação no Estado de Santa Catarina. Então, a gente já tem as diretrizes para funcionamento das centrais aprovadas, padronização das nomenclaturas, protocolos de acesso. Hoje, o Estado tem 2 livros, 2 volumes publicados, com mais de 200 protocolos de acesso aprovados e em funcionamento. A regulamentação dos limites de idade, a faixa etária do atendimento hospitalar, até que idade o hospital infantil deve atender, a partir de que idade o hospital de adulto também já tem deliberação. A regulamentação dos procedimentos de referência e contra-referência, também já existe deliberação para isso. A regulamentação dos retornos e os fluxogramas da regulação ambulatorial e hospitalar também devidamente aprovados e em utilização por todos para organizar esse processo. A teleconsultoria também é um ponto bem importante que vem sendo fortemente trabalhado no Estado, porque iniciou de forma pioneira com Joinville, e o Estado copiou a ideia junto com a Universidade Federal e vem trabalhando no sentido de ampliar as especialidades que são organizadas através do telesaúde. Nada mais é do que o médico na atenção básica, antes de encaminhar o paciente para a especialidade, submete o caso à teleconsultoria para só depois encaminhar para a fila. Isso reduziu cerca de 70% dos pacientes em fila de espera, agiliza o processo e faz com que realmente quem precise tenha o devido acesso. A partir de agora, eu vou fazer a demonstração gráfica de alguns números que são bem interessantes e que a gente precisa mostrar de forma macro-regional. Foram trabalhados algumas informações importantes. A primeira delas, que nós vamos mostrar aqui, é o comparativo entre a lista de espera, que atualmente existe, e o total de agendamentos feitos de janeiro a junho, considerando a primeira coluna, a produção e a fila de espera das centrais do Estado, e a segunda coluna, a produção e a fila de espera da soma das centrais municipais na macro-região. Então, aqui na Grande Florianópolis,
nós podemos ver que os municípios eles produziram, nesse primeiro semestre, 934 mil procedimentos especializados e existem 218 mil procedimentos em fila de espera. E assim, também na região da Grande Oeste, sempre o comparativo entre a central macro-regional do Estado e as centrais municipais, que, claro, somam a maior parte da oferta, justamente porque os municípios já assumiram a gestão dos serviços especializados. Então, o Estado ele não é tão responsável pela oferta de serviços ambulatoriais lá na região. Só reforçando que essas informações são informações ambulatoriais. Aqui na região do Meio-Oeste, Vale do Itajaí, Foz do Itajaí, região Macro-Sul, Norte e Nordeste. E aqui só um parênteses, essas são informações extraídas do CISREG. Na região do Planalto Norte e Nordeste, existe pelo município de Joinville e Jaraguá do Sul a utilização de um outro sistema de regulação. Então, aqui não está computado toda a oferta de serviços desses municípios. A gente extraiu as informações do CISREG, tá? Macro do Vale. E aqui o total de Santa Catarina. Então, aqui eu chamo a atenção de que hoje essas informações da lista de espera foram extraídas agora em junho. Nós temos 170 mil procedimentos em fila de espera na gestão estadual e foram produzidos 213 mil procedimentos de janeiro a junho, ofertados, e foram pacientes que saíram da fila de espera nesse período. E na região, nas regiões, através dos municípios, foi produzido 3 milhões de procedimentos e possuem 541 mil pacientes em fila de espera. O próximo quadro, ele faz um outro comparativo. Ele trabalha o comparativo do tempo de espera na fila, entendendo que verde é bom, amarelo é alerta, vermelho é perigoso e roxo é muito ruim. E aí, qual que seria esse comportamento? De verde, nós consideramos tudo que é ofertado e que é garantido o acesso com menos de 3 meses de espera na fila. E isso significa, no cômputo do Estado, que 69% de todos os procedimentos ambulatoriais ofertados em Santa Catarina, na gestão estadual, são ofertados com menos de 3 meses de espera na fila. E 4,28% são realmente procedimentos críticos com mais de 2 anos de espera na fila. Na gestão dos municípios, o quadro é um pouquinho melhor. 78% dos procedimentos ofertados têm tempo de permanência na fila menor que 3 meses e 2,29% mais de 2 anos. E aqui a gente faz, então, um demonstrativo por macro-região. É o mesmo quadro anterior, só que por macro-região, mostrando que na primeira coluna são as centrais de regulação municipais e na segunda coluna a central estadual na macro-região. E, independente de ser gestão estadual ou municipal, o comportamento tem se demonstrado mais ou menos igual em todas as macro-regiões. E aqui a gente tomou a liberdade, claro que não vai dar para os senhores verem, a gente listou quais são os procedimentos em que o tempo de espera, nesse caso aqui da Grande Florianópolis, da Central Estadual, estão de 4 a 6 meses na fila. Quais são os procedimentos que o tempo de espera na fila é de 7 meses a 2 anos e quais são os procedimentos que têm permanência na fila maior que 2 anos. Se há que se fazer algum planejamento para resolver as questões da fila, na nossa avaliação, são por esses procedimentos roxos e vermelhos que cada macro-região deverá se debruçar junto com a Secretaria Estadual, tanto no sentido de, a partir de agora, comprar equipamentos, fornecer convênios para ampliar a oferta, para a gente atacar justamente esses procedimentos que são os que estão mais críticos, que, claro, correspondem a um percentual pequeno, mas são pessoas e são procedimentos que, na nossa avaliação, não poderiam permanecer com esse tempo tão grande de espera. E aqui a gente tem, então, na gestão dos municípios,
também a mesma definição. Eu vou deixar com a Comissão de Saúde a apresentação e as planilhas de Excel, que tem todo o detalhamento para vocês depois analisarem com mais tempo, tá? Aqui o comportamento na Grande Oeste, no Meio Oeste. No Meio Oeste nós não temos procedimentos no roxo, tá? Então, só no vermelho. No Macro Vale do Itajaí, Foz do Itajaí. Na região da Foz, o Estado não tem gestão de praticamente nenhum serviço ambulatorial. Então, nós regulamos só o Hospital de Penha. Então, por isso que o Estado não aparece aqui muito nesse quadro. Macro Sul. A Macro Sul, de todas as macro-regiões, é a macro-região que tem o maior número de procedimentos no roxo. Então, também o Estado já está conversando com a região no sentido de a gente centrar forças para verificar o que é possível ser feito para resolver essas questões lá naquela região. A Macro Sul, região carbonífera, Araranguá e Tubarão. Macro Norte e Nordeste. E a Macro Serra. A Macro Serra também, a gestão do Estado, não tem nenhum prestador lá. Todos os prestadores são regulados pela gestão dos municípios, então por isso que não aparece o Estado aqui. Agora, entrando então rapidamente sobre a questão, e concluo a minha fala, das cirurgias eletivas. O Estado de Santa Catarina, ele fez um quadro comparativo por macro-região, entre o que tem na lista de espera e o que foi ofertado de cirurgias eletivas nesse período de janeiro a junho. Nós temos um total de 40.700 pacientes em lista de espera e foram ofertadas 20.200 cirurgias eletivas. E aqui eu só chamo a atenção, coloquei em amarelo, um destaque para as cirurgias de catarata, que dentro do levantamento das listas de espera feitas em dezembro, era o procedimento com a maior fila de espera para cirurgias eletivas, e o Estado, então, iniciou um processo de mutirão da cirurgia de catarata. Esse foi o cenário feito para a catarata. Foram ofertadas em 6 meses, iniciados na gestão do deputado Vicente Caro Preso, então secretário na época, e continuado pelo nosso secretário Acélio Casagrande. Esse projeto já retirou da fila e deixou de pacientes ficarem sem chegar 9.088 cirurgias realizadas em 6 meses, e nós tivemos o atendimento macro-regional, fortalecendo a regionalização. E aqui eu finalizo a minha fala fazendo um demonstrativo ainda das cirurgias eletivas, mostrando do total de cirurgias realizadas, quantos por cento foram de caráter de urgência e quantos por cento foram de caráter eletivo, o que mostra a grande dificuldade do Estado de Santa Catarina em ampliar a realização de cirurgias eletivas, considerando a grande quantidade de atendimento de urgência e emergência que o Estado possui. E vocês vão perceber que o comportamento ele é igual, oscila em percentuais, mas ele é igual em todas as macro-regiões. Algumas mais grave do que outras, mas todas elas o cenário é igualzinho a esse, como o da Macro Grande Oeste, que produziu de janeiro a março, abril desse ano, 61.000 cirurgias eletivas, considerando cirurgias ambulatoriais e hospitalares, o que correspondeu a 89% de todas as cirurgias feitas nos hospitais em caráter de urgência. E só 11% conseguiu ser feito em caráter eletivo, o que faz com que a gente tenha muita dificuldade de retirar os pacientes da fila de espera dentro desse comportamento. Aqui o desenho da Macro Meio Oeste, 12% só conseguiu ser feito de eletivas. Vale do Itajaí, 18% eletivas. Foz do Itajaí, 15% eletivas. Grande Florianópolis, 16% eletivas. Macro Sul, 14% eletivas. Norte e Nordeste, 18% eletivas.
Serra Catarinense, 23% eletivas, é a macro-região com maior percentual de cirurgias eletivas, considerando o comportamento de todas as macros. E no estado de Santa Catarina, então, o comportamento em Santa Catarina, nós tivemos 364.551 cirurgias realizadas em caráter de urgência no estado, considerando, reforço, cirurgias ambulatoriais e cirurgias hospitalares dentro desse número, e 74.351 cirurgias eletivas, o que corresponde a só 17% do total. Encerro a minha fala dizendo que na página da Secretaria nós temos lá no menu regulação uma infinidade de materiais, inclusive essa apresentação estará disponível na página para consulta de todos, assim como as planilhas com os quadros detalhados das informações que comprovam a fonte do que nós produzimos aqui. Obrigada. Bom, eu solicito à assessoria da possibilidade de colocar mais uma cadeira na mesa para que o deputado Vicente Carol Preso, membro da comissão e ex-secretário de Saúde, também faça parte. Só para organizar o nosso debate, uma vez apresentada pela Secretaria Estadual de Saúde a situação do seu ponto de vista, nós vamos passar a palavra à doutora Carolina Zonta, que é representante do Ministério Público e quem, junto com o Ministério Público Estadual, mais trabalhou para que esta lei das filas fosse aprovada aqui na Assembleia. Depois nós vamos abrir a inscrição para quem aqui da mesa quiser falar. Vamos limitar um tempo de 5 minutos para cada um, para depois abrir para a plateia também, colocar um tempo de 3 minutos. A pessoa está com a camisa do Brasil e quer assistir o jogo hoje à tarde, então vamos organizar o nosso debate. Então, de pronto, passa a palavra à doutora Carolina e peço que aqueles da mesa que queiram falar vão se inscrevendo aqui para que a gente possa dar a palavra na ordem da solicitação. Pedir licença para falar em pé. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia ao senhor presidente da Comissão de Saúde, ao deputado Coruja, propositor dessa audiência pública, às demais autoridades que compõem a mesa e já apresentadas pelo protocolo. Bom dia aos gestores municipais de saúde que estão aqui presentes, aos técnicos profissionais de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde aqui. É uma imensa satisfação ao Ministério Público vir a essa Casa Legislativa para falar da Lei da Transparência. A sua implementação e a sua progressividade no cenário nacional, ela é reconhecida e, no dia a dia, estamos acompanhando e fiscalizando a sua implementação. Para falar um pouco sobre a lei e sobre como está se dando a publicidade, eu acho importante aqui estabelecer uma retrospectiva, até para as pessoas que estão agora adentrando nesse debate, entender o porquê da transparência das listas de espera, o porquê da necessidade de um sistema, que hoje é o CISEI que se apresenta para organizar as filas, o porquê disso tudo. Então, em 2015, foi realizado, né, todos aqui que já tiveram a oportunidade de me ouvir falar sabem disso, foi realizado o encontro dos secretários municipais de saúde, em Itá. E, nesse encontro, os secretários municipais de saúde publicaram uma carta, a Carta de Itá. E nela constava lá a necessidade de que fosse adotada alguma providência para acabar com os favores no que se refere ao acesso ao Sistema Único de Saúde. Acabar com os famosos fura-filas, já bem difundidos. O PAN, o paciente amigo do médico, o PAF, o paciente amigo do funcionário, o PAP, o paciente amigo do político. Além dessa carta registrada e publicada pela Secretaria, pelos secretários municipais de saúde em 2015, no mesmo ano, os promotores de justiça se reuniram
para definir uma atuação na área da saúde pública que também combatesse atos de corrupção. Pode passar. E, então, os promotores começaram a discutir o que na área da saúde havia uma necessidade de atuação prioritária do Ministério Público. E se constatou que, diariamente, pessoas procuravam a instituição informando que estavam há anos em listas de espera, mas não sabiam se realmente estavam em alguma lista, não sabiam qual a expectativa de atendimento. Quando solicitava-se informações ao município ou às agências regionais de saúde, não se tinha qualquer dado, apenas a situação individual era atendida. Não se tinha uma análise dos dados, não se sabia a demanda reprimida. Muitas vezes as listas ficavam em gavetas, em planilhas de Excel, de fácil alteração, em jalecos, em lugares que nós nem temos condições de estabelecer aqui. Constatado isso, o Ministério Público verificou que não era possível também adotar qualquer medida judicial visando atender a demanda reprimida. Quando se constatava que alguém estava há mais de 4 ou 5 anos numa lista para cirurgia de ortopedia, nós queríamos saber quantas pessoas estavam nessa fila. Quantas pessoas estavam sofrendo a mesma dor daquela que sabia o caminho do Ministério Público. Nós não conseguíamos esses dados. Naquela ocasião, então, nós procuramos a Secretaria Estadual de Saúde para ter um diagnóstico da situação no Estado e dos municípios, e se constatou que o Estado utilizava de forma parcial um sistema de regulação para os procedimentos ambulatoriais, mas para cirúrgicos não era utilizado de forma satisfatória. Dos 295 municípios, 286 não utilizavam qualquer sistema para organizar as listas de espera e muito menos davam publicização às suas listas. Tínhamos poucos municípios que organizavam suas listas, o seu acesso e publicizavam as informações. E, diante desse cenário de desorganização, de falta de dados, de análise crítica, era um cenário perfeito para a prática de corrupção, de atos de corrupção, do qual o Ministério Público deflagrou várias operações. E, infelizmente, isso se constata tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual e municipal. Por isso, a importância de uma lei que, além de prever a publicização da lista, vem com um decreto que prevê um sistema que, por hora, é o que se apresenta mais eficiente para organizar o acesso. Permitir que as pessoas só o acessem mediante login e senha individualizados e restritos à sua competência. Pode passar. Só para passar um vídeo ali, pode retornar, por favor, Karen? Retornar ali. É retornar ou voltar? Isso. Se tu puder, só clicar no primeiro vídeo, até para todos saberem que esse é um problema no Brasil. O problema da prática de atos de corrupção na saúde, no que se refere à interferência, à burla, ela é algo que acontece no Brasil. Clicou ali no endereço? Não é algo, infelizmente, que só acontece no nosso estado, acontece no Brasil inteiro, e, por isso, a necessidade da publicização das listas. Mas, para publicá-las, é preciso que elas estejam organizadas. E aí vem a Secretaria Estadual de Saúde, junto com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, a demonstrar, a comprovar que é possível organizar as listas. E o sistema à disposição para isso é o CISREG. E por que o Ministério Público, após o decreto pelo Poder Executivo, no qual o Estado de Santa Catarina adotou o CISREG, os municípios que adotassem o CISREG também teriam suas listas publicadas, por que o Ministério Público concordou, né? Não caberia nós concordar, mas está ciente da sua eficiência? Porque é um sistema que ele foi construído a nível nacional pelo Ministério da Saúde, é um sistema gratuito, ele permite realizações de auditoria. O Ministério Público tem senha já de auditor para cada promotor de justiça no Estado. Nós diariamente acessamos o sistema para saber quem é o funcionário do município que está solicitando uma consulta, um exame, uma cirurgia, quem foi o
funcionário, a partir de senha e login, que autorizou aquele procedimento, quem foi o médico que solicitou aquele procedimento, quem está sendo o profissional que está executando aquele procedimento. Brasil, hoje se tem, saúde, hoje se tem controle disso. Pode passar. Só quem mais precisa, às vezes, é quem menos tem.